Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o seu momento de estar assistindo a mais uma aula do nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Caso você ainda não deixou o seu like, olha, deixe o seu like para que essa lição possa ter uma maior abrangência e vidas possam ser alcançadas. Queridos, estamos estudando sobre o livro de Atos. Nós vimos no decorrer de nosso estudo que inicialmente os discípulos levaram 30 anos para mudar o rumo do mundo, para mudar o rumo da história. E eles começaram essa mudança quando foram revestidos do poder do Espírito Santo sobre a vida deles, conforme descrito lá em Atos 1:8. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas quando receber sobre vós o Espírito Santo de Deus. E eles foram testemunhas do que haviam acontecido e começaram a anunciar as boas novas de salvação, e com isto a igreja do Senhor começou, infelizmente, a ser perseguida, levantando um contra-ataque ferrenho da parte de Satanás. Alguns morreram e outros foram jogados na prisão, foram jogados aos leões, e um dos que morreram foi Estevão. Estevão ficou conhecido como o primeiro mártir da história da igreja. E o que aconteceu com isto? Quando esses mártires morriam, o sangue desses mártires foi justamente a semente para o crescimento da igreja do Senhor. Quanto mais eles morriam e o seu sangue ficava espalhado na terra, é como se essas sementes brotassem. O título da nossa lição, olha só o que nós vamos estudar neste momento: prisão e defesa de Paulo. E nós vamos nos ater aos capítulos 21, 22 e 23 do livro de Atos. Tá ok? Queridos, como eu disse, a perseguição começou a surgir a partir do momento que eles começaram a sair, a anunciar, a testemunhar. A perseguição começou a existir. Mas uma coisa, a perseguição não parou a igreja. Olha, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, as prisões não pararam a igreja, o avanço da igreja, os açoites, as chicotadas não pararam o avanço, o crescimento da igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Em estudos anteriores, nós vimos a conversão dramática do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Ele estava indo atrás de cristãos a fim de prendê-los. Paulo, ele tinha carta branca para poder prender, levar de volta ao chefe dos sacerdotes, açoitar, mandar matar, como ocorreu com Estevão. Então ele tinha carta branca para isso. E a partir deste momento, Paulo, ele passa de perseguidor. Quando ele estava indo para a estrada de Damasco, houve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele passa de perseguidor a perseguido. E olha só, na conversa de Ananias com o Senhor, em Atos 9, 13 a 16, olha que nos diz: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome.
15, mas o Senhor disse a Ananias, Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei, o Senhor falando para Ananias, eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome, de perseguidor a perseguido. Por isso que o título da lição diz prisão e defesa de Paulo, né? Que a partir desse momento, Paulo começa a pregar, Paulo começa a falar, Paulo começa a testemunhar, e ele começa a ser perseguido. Inverteu-se agora os papéis, e ele começa a ser perseguido, ele vai preso, e sendo preso, ele sai em sua própria defesa. E Saulo, posteriormente, passa a ser chamado, após a conversão, né, passa a ser chamado de Paulo e começa a pregar aquilo que havia acontecido em sua vida e falava com autoridade que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo. Bem, eu tenho aqui alguns objetivos com vocês e eu espero que ao final dessa aula vocês possam, em primeiro lugar, saber que a pregação do Evangelho pode trazer consequências, que a pregação do Evangelho pode trazer sofrimento. Outro objetivo é que você sinta confiança no Senhor para a realização da obra de evangelização. Vai ter consequência, vai ter sofrimento, mas nós precisamos confiar no Senhor da obra, que Ele vai estar conosco todos os dias, em todos os momentos. Ele vai estar lado a lado, caminhando conosco, e vai valer a pena. E, por fim, queridos, você possa agir, né? Saber, sentir e agir. Agir em perseverar na missão de evangelizar, apesar do sofrimento que ela possivelmente acarretará. Então, que nós não venhamos a desanimar. Imagine se aqueles irmãos que sofreram perseguição, foram levados ao Coliseu, foram lançados aos leões, foram presos, foram açoitados, foram chicoteados, tivesse desistido, se não tivesse perseverado na missão, olha, o Evangelho não teria chegado até nós. Então, vale a pena a gente perseverar. Precisamos sair dessa inércia. Você não está inerte? Amém por isso. Mas, se você estiver inerte, olha, persevere na missão de evangelizar, de anunciar as boas novas de salvação. Então, vamos caminhar mais um pouco, e eu quero deixar aqui uma pergunta reflexiva, para que você possa refletir neste momento. Apesar de não enfrentarmos esse tipo de perseguição atualmente, olha, é uma bênção o nosso país. Nós não somos lançados em prisões por lermos a palavra de Deus, por se formos para a praça cantarmos louvores, nós não somos presos. Mas existem países que, se você for ler a palavra de Deus, você é preso, você é tirado, lançado para fora dos seus familiares, muitas coisas acontecem, consequências vêm sobre a sua vida. Então, apesar de nós não enfrentarmos esse tipo de perseguição atualmente, será que suportaríamos algum sofrimento ou dificuldade, por mínima que fosse, para pregar o Evangelho? Será que nós temos, né, essa condição de suportar consequências adversas, situações adversas, sofrimentos sobre nós, por pregarmos, por anunciarmos, por falarmos das boas novas de salvação? Ou preferimos, a acomodação e a desobrigação diante da missão mais importante da igreja? Você está lembrado da missão mais importante da igreja que eu falei na minha última aula?
A missão da igreja se encontra lá em Mateus 28:19, que diz: ide e pregai o evangelho, né? É para que eu vá e pregue, faça discípulo de todas as nações. Então, essa é a missão do cristão, é de ir, de ser discípulo e fazer discípulo. Então, foi uma pergunta reflexiva, mas, olha só, queridos, se eu tivesse feito esta pergunta para o apóstolo Paulo, olha o que ele me responderia. Lá em Atos 21:13, ele respondeu essa pergunta e ele falou o seguinte: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Paulo estava em Cesareia e ele queria ir para Jerusalém para falar às pessoas ali daquela cidade. E as pessoas que estavam, os irmãos que estavam em volta dele ali, falava para Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém, porque lá as pessoas vão querer te prender, as pessoas vão querer te matar. Então Paulo, agora ele sentia aquele amor, aquele carinho por parte daqueles irmãos, e Paulo responde: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado. Porque Paulo fala que ele estava pronto não apenas para ser amarrado, porque Ágabo, um profeta, havia profetizado sobre a vida de Paulo. Ele pegou o cinto de Paulo e amarrou as mãos de Paulo e falou: olha, desta forma como você está sendo amarrado, quando você chegar em Jerusalém, os judeus zelosos da lei irão te prender, irão te amarrar, irão te levar para os gentios te julgarem. Então Paulo fala que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo, ele estava pronto para tudo, para ser preso, para ser chicoteado, para ser açoitado e até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Vamos caminhar mais um pouco. Vamos ver então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai para Jerusalém. Ele tinha aquilo em mente e ele foi. Paulo vai para Jerusalém e a partir do versículo 27 de Atos, capítulo 21, vamos ter o relato da prisão de Paulo e, consequentemente, ele apresenta a sua defesa. Então, aqui a gente vai ver prisão e a defesa do apóstolo Paulo. E, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui Paulo, o prisioneiro do Senhor. E aqui eu coloquei alguns versículos que podem dar base, vocês podem anotar, dar um print aí na tela e depois confirmar o que está aí. Agora, o que resta do livro de Atos, pois já estamos chegando ao seu final, nós, como eu disse no início, estamos estudando os capítulos 21, 22 e o 23, e Atos tem apenas 28 capítulos, então já estamos chegando ao seu final. Prende-se exclusivamente ao que Paulo experimentou como detento à disposição das autoridades romanas. Então, ali Paulo estava caminhando para o seu final. E aqui a gente vai ver, momentos em que ele passou como preso, como detento, nas mãos das autoridades romanas. E quando Paulo chega a Jerusalém, tem uma recepção calorosa por parte dos irmãos, dos fiéis que ali se encontravam. Ele é recebido também agora calorosamente, mas foi mais uma vez advertido por eles, do grande risco que ele corria por causa dos convertidos zelosos da lei. Então, quando Paulo chega lá, os irmãos, mais uma vez, avisam: olha, não fica aqui não, vá-se embora, porque aqui você corre risco de vida. Queridos, convém lembrar
que Paulo rejeitava a lei como meio de justificação e não como regra de vida. Por isso, se submeteu ao ritual do nazireado para evitar ofensas ao seu compatriota. Paulo, ele vai preso e em seguida ele começa a sua defesa perante os judeus. Então vejamos agora a defesa de Paulo perante os judeus. E aqui nós podemos resumir o raciocínio seguido por Paulo da seguinte maneira: mais que uma repetição do relato da sua conversão, né? Paulo ali ele relata o que aconteceu. Paulo emprega um raciocínio lógico para provar isso. Então, a defesa de Paulo perante os judeus. O que ele vai falar em sua defesa? Ele vai falar sobre a origem e a educação dele, de Paulo. Ele vai falar sobre a estrada de Damasco, a transformação divina que ocorreu, e ele vai falar de perseguidor a perseguido. Então, no tocante à origem e educação, né? O que ele quis dizer, né? No tocante à sua origem e educação, em nada Paulo era diferente de seus compatriotas. Ele era judeu legítimo. Paulo, ele procedia da tribo de Benjamim. A diferença estava no fato que ele, Paulo, havia passado por uma experiência sobrenatural, né? Quando ele estava indo para a cidade de Damasco. Então ele teve uma experiência ali sobrenatural profunda, de profunda transformação que o identificava agora com a pessoa de Cristo. Então foi algo assim tremendo, algo maravilhoso que aconteceu na vida de Paulo, né? Se você quiser saber com mais detalhe, leia o capítulo 9. Eu tenho certeza que você vai ver o que aconteceu, vai ler o que aconteceu na estrada quando Paulo ia para Damasco. E Paulo, em sua defesa, ele também fala da transformação divina na estrada de Damasco, né? Na estrada de Damasco houve uma transformação divina, o poder divino que havia transformado a sua vida de forma repentina na estrada de Damasco, provava que o Jesus Nazareno era o verdadeiro Salvador. Perseguir o que o seguem, perseguir a Jesus é pecado grave. Então, eles não estavam perseguindo aos cristãos, eles estavam perseguindo ao Senhor Jesus. Tanto que quando Paulo vai na estrada de Damasco, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou aquele a quem tu persegues, né? E por fim, em sua defesa, ele vai falar de perseguidor a perseguido. Queridos, a transformação de um defensor fanático, Paulo era um defensor fanático da lei judaica e antigo perseguidor, agora perseguindo, tornava-o um apóstolo e testemunha digna de crédito. Ele que perseguia, ele que tinha carta branca para matar. Ele agora, ele que era o perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ele agora é apóstolo do Senhor Jesus. Então ele podia falar o que ele viveu, o que aconteceu e o que ele estava fazendo. Então é testemunhar, é falar. Então ele era digno de crédito, pois pregava exatamente o que outrora rejeitava e ele odiava, a ponto de estar ali, quando Estevão estava sendo apedrejado. Paulo estava ali bem perto, presenciando tudo. Então Paulo odiava isso tudo, né? E agora ele podia testemunhar, falar do que ele fazia,
do que aconteceu e o que ele estava fazendo agora. Então, Paulo conclui seu discurso colocando-os novamente na encruzilhada da rejeição da pessoa de Cristo e, portanto, em luta não contra Paulo, mas, como eu disse, eles estavam lutando contra Deus. Prisão e defesa de Paulo. Vamos lá. Em terceiro lugar, a defesa perante o tribunal dos judeus. E a gente aí vai ver em Atos 22, capítulo 22, do versículo 23 até Atos 23, versículo 11. A fala de Paulo, a multidão não logrou acalmar a ira dos judeus, que provocavam tumulto. Então, por mais que Paulo falasse ali o que havia acontecido, o que estava acontecendo, a quem ele anunciava, os judeus, eles ficaram cada vez mais irritados. Ao contrário, no lugar de eles se acalmarem, ao contrário, suscitou o coro, Ali o povo começou a gritar: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto Paulo pregava, anunciava, falava, a multidão queria vê-lo morto. Diante de tal apelo, o oficial romano, que ignorava quem era o detento, ordenou que fosse interrogado debaixo de açoite. Debaixo de açoite. Ao ser informado, entretanto, tratar-se de um cidadão romano que não podia ser açoitado sem processo formal e oportunidade de defesa, optou então por enviá-lo para julgamento junto ao tribunal judaico. Então, Paulo, por ter dupla cidadania, Paulo era judeu, como eu disse, da tribo de Benjamim, mas por nascença, Paulo também, ele era romano. E o romano não podia ser açoitado sem ter um julgamento, sem ter a oportunidade de defesa. Então, o que aquele comandante faz? Ele envia para julgamento ao tribunal judaico. E a defesa de Paulo perante o tribunal dos judeus, A gente vai ver aí que está em Atos 22, 23, até Atos 23, 11. Os dois aspectos de argumentos de Paulo diante do Sinédrio. Primeiro aspecto foi um incidente com o sumo sacerdote, aqui a gente vai ver quem foi esse sumo sacerdote e a composição do tribunal. Com relação ao incidente com o sumo sacerdote, o que parece certo é que Paulo, no meio de tanta gente, era muita gente ali querendo a morte de Paulo, muita gente em volta dele, então parece que é certo que Paulo, no meio de tanta gente, não percebeu que a ordem de lhe baterem na boca havia partido do sumo sacerdote. A sua resposta tinha mais um tom profético e reconhecimento de inocência. A Bíblia, anotada de Hiri, diz tratar-se do sumo sacerdote Ananias, que foi sumo sacerdote nos anos 48 a 58 depois de Cristo, que tinha reputação, Ananias, esse sumo sacerdote, tinha a reputação de ser insolente e autoritário. Então, ele, naquele momento, ele tinha dado a ordem para que Paulo fosse esbofeteado, levasse um tapa no rosto. Outra explicação, com relação ao incidente com o sumo sacerdote, alguns dizem que, em defesa do comportamento de Paulo, diz respeito à sua vista cansada, Então, Paulo ali já estava chegando, já nas últimas, Paulo, daqui a pouco, ele vai apelar a César, ele vai para Roma, e chegando lá, ele vem a morrer. Ele é levado
para fora dos muros, ele morre decapitado. Então, o que acontece? Outra justificativa com relação ao incidente com o sumo sacerdote é que a vista de Paulo, né, estava cansada. É o caso da minha. Naquela época não tinha óculos, né? A minha vista também já está cansada. Eu preciso, né, usar óculos. Se eu tirar aqui, eu não consigo ler mais nada, eu nem de perto. Então eu preciso, porque a minha vista não é mais a mesma vista de quando eu tinha 45 anos. Então também foi o mesmo caso, né? Esse incidente com o sumo sacerdote Ananias, né? A outra explicação é que a vista de Paulo estava cansada, que não teria permitido, não teria, né? Ele não conseguiu visualizar que era a pessoa do sumo sacerdote. Se trata de ironia, então, Paulo quis dizer, jamais poderia pensar que um sumo sacerdote agisse dessa maneira, que tivesse dado uma ordem para darem um tapa em seu rosto. E o segundo aspecto, né? O segundo aspecto aqui é a composição do tribunal. É a composição do tribunal. Visto seu tribunal composto de fariseus e saduceus principalmente, olha, né, as pessoas, uns eram fariseus e outros eram saduceus. Paulo então dividiu as opiniões do seleto auditório de juízes, ao dizer que estava sendo julgado pela sua crença na ressurreição dos mortos. Quando Paulo fala isto, gente, o tumulto ali começou entre eles, né? E o teólogo Redman conclui que Paulo não usou de astúcia desta que o mundo usa em suas argumentações. O que declarou ao tribunal foi a doutrina essencial da fé cristã pela qual estava sendo processado. E verdadeiramente, Paulo não estava errado, né? Nós cristãos cremos que um dia nós iremos ressuscitar. Da mesma forma como o Senhor Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, nós iremos ressuscitar. Então, os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos, mas os saduceus, eles não criam. Então, começou ali uma briga entre eles. Queridos, eu quero concluir esta lição, né, que falou sobre a prisão e a defesa de Paulo. Nós precisamos estar lendo diariamente a palavra, principalmente o livro de Atos. Olha, quanto mais a gente lê, a gente vai entender melhor tudo o que ocorreu, principalmente com o apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo e posteriormente veio a ser chamado Paulo. Então, é uma história fantástica, é uma história de transformação, é uma história de perseverança. Paulo, ele não deixa de falar, ele sabia que se morresse com Cristo, a vida eterna estava garantida, então vale a pena. Então aqui Paulo, concluindo, querido, Paulo menciona frequentemente em suas cartas o fato de carregar as algemas por amor de Cristo. Então, como eu disse, né, por muitos momentos na vida de Paulo, ele estava algemado, ele estava preso. Então, ele fala aqui em suas cartas o fato de carregar as algemas por amor de Cristo e do Evangelho. Porque ele não deixava de falar. Se tivesse que falar, ele falava. E nós precisamos falar, precisamos anunciar. O testemunho dele corroborado na carta aos Hebreus, nós podemos ver isto, está lá. Assim o apóstolo viveu boa parte de sua vida como um detento, que não se envergonhava do testemunho, de testemunhar a respeito de Jesus. A defesa perante os judeus amotinados e logo depois perante o Sinédrio e diante das autoridades romanas não tinha como propósito
produzir uma peça de oratória jurídica. Não, né? Ele não queria ali, né, mostrar que ele era o cara, mas ele simplesmente estava testemunhando o que havia acontecido com ele. Olha, eu era assim, eu perseguia, eu tinha carta branca para poder trazer os cristãos presos, jogar aos leões, açoitá-lo, mas nenhum dia eu tive um encontro maravilhoso. Quando eu fui no caminho de Damasco, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E agora, ele não podia deixar de falar o que tinha visto e ouvido. Quantos livramentos o Senhor deu a Paulo. Então, ele falava e falava com ousadia. Querido, com isso, eu espero que o meu objetivo, que eu falei no início da aula, eu possa ter alcançado juntamente com vocês, que, em primeiro lugar, precisamos saber que a pregação do Evangelho pode trazer sofrimento. E nós vimos que na vida de Paulo, ele pagou um alto preço, mas ele sabia que valia a pena. Então, vale a pena, né? Olha, nós não passamos um pinguinho do que o apóstolo Paulo passou. Precisamos sentir a confiança no Senhor para a realização da obra da evangelização. Nós precisamos ter essa confiança. Olha, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Nele eu vou falar, eu vou proclamar, eu vou dizer para o meu amigo, para o meu colega, para os meus familiares, como era a minha vida, o que aconteceu e agora porque eu estou falando. Então, precisamos sentir. E, por fim, agir em perseverar na missão de evangelizar, apesar do sofrimento que ela possivelmente acarretará. Então, que nós, independente, né, de perseverarmos ou não, olha, nós sabemos que pode vir sofrimento, mas nada se compara com a vida vindoura. Nada se compara com o lar celestial. Paulo tinha isso em mente, por isso que ele falava, olha, mesmo que eu vá para Jerusalém, eu posso apanhar, posso levar tapa, ser chicoteado, jogado na prisão, até mesmo ser morto, mas vai valer a pena. Saiba disso, que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Paulo, ele foi preso. Paulo, ele, nos seus momentos de prisões, ele saía em sua defesa e aproveitava, pregava àquelas pessoas que estavam à sua volta. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e até uma próxima lição. Fiquem na paz. Tchau.